Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Eu não sou orador profissional, tá? Não tive nem treinamento para isso. O estudo que nós vamos ter aqui essa noite é mais baseado na minha experiência dentro da doutrina espírita. Ela começa em 2003, quando eu terminei um curso de aprimoramento do meu inglês na cultura inglesa aqui do MEA, e aí cada aluno teve que apresentar um trabalho. E eu apresentei esse trabalho, atualmente em inglês, aí está traduzido: quem somos, de onde viemos e para onde vamos. E isso, quem somos, nós sabemos, nós espíritas, sabemos que somos espíritos encarnados. Estamos aqui a caminho do progresso. Sucintamente, era isso que eu botei lá no trabalho. De onde viemos? Nós sabemos que viemos do mundo espiritual e que estamos aqui cumprindo mais uma jornada nesse órgão. E para onde vamos? Depois que a vida cessa no corpo de carne, nós, espíritos, retornamos à parte espiritual, aonde passamos a maior parte do tempo. E essas reencarnações sucessivas, nós, espíritas, sabemos que nos leva ao crescimento do espírito e nos possibilita habitar planetas cada vez mais adiantados. Isso, resumindo um trabalho de umas 5 folhas, mais ou menos, e que trouxe muita pergunta, para minha surpresa, dentro dos alunos da sala de aula. Depois teve uma plenária maior, juntou todo mundo, e aí tiveram muitas perguntas, professores, alunos vieram falar comigo, e eu fiquei surpreso com a ignorância daquelas pessoas com relação aos conceitos da doutrina espírita. Naquela época, em 2003, o Chico Xavier já tinha escrito aproximadamente 400 livros psicografados. E, para nós, isso aqui, essas respostas simples que eu dei, é o nosso cotidiano. É claro que a gente entende que essa ignorância, essa falta de conhecimento que aquelas pessoas tinham sobre esses conceitos é oriundo da falta de leitura, de acesso ao livro espírita, de pertencerem a religiões diferentes, que têm, naturalmente, conceitos diferentes, que impedem que eles tenham esse tipo de conhecimento. Mas, trazendo para o dia de hoje, a gente olha para nós mesmos, espíritas, e ficamos surpresos quando vemos que, frequentemente, nós esquecemos que somos espíritos encarnados. Que a coisa mais importante que nós temos, que Deus nos deu, é a presença do espírito dentro do nosso corpo físico. O corpo físico, ele é constituído de matéria, que depois que a morte do corpo surge, pela cessação do fluido vital circulando nesse corpo, ele perde a vida e ele se degenera. Ou seja, o corpo físico só tem uma encarnação. No entanto, o espírito que habita o nosso corpo, nessa hora se liberta e volta à parte espiritual e vai se preparar, nós sabemos disso, para uma futura jornada, procurando corrigir os erros, os procedimentos, se preparando para poder vencer os nossos vícios numa jornada futura. Bom, isso é o que me causou surpresa, mas continua causando surpresa porque a gente esquece.
mais uma antes dessa, não tem? Mas o que é isso? O que nós somos constituídos? Nós sabemos que nós somos basicamente compostos de 3 elementos. Basicamente, o corpo físico, esse que nos identifica, é a nossa identidade, é o que a gente vê refletido no espelho. O nosso perispírito, que é o intermediário entre o espírito e o corpo físico, é o meio em que o espírito se utiliza para poder atuar no corpo físico. E, finalmente, o espírito, que é essa chama divina que Deus colocou dentro de nós. Na pergunta 135 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: há no homem alguma outra coisa além da alma e do corpo? Resposta: o homem é formado de 3 partes essenciais: o corpo, ou ser material, análogo aos animais, é animado pelo princípio vital. Então, o corpo físico, que é uma matéria que é tangível, matéria que nós sabemos que a origem de tudo isso vem do fluido cósmico universal, e que as diversas transformações, maneiras de se apresentar esse fluido gera matéria. Então, nosso corpo físico é matéria e é oriundo do princípio material. Existem 2 princípios no universo: o princípio material, de onde todas as coisas materiais são originárias, e o princípio espiritual, da onde o espírito se origina. O segundo, a alma ou espírito encarnado que tem no corpo a sua habitação. Nós chamamos de alma quando o espírito está encarnado. Chamamos de espírito quando ele está desencarnado. Mas alma e espírito a gente usa como sinônimos. O espírito precisa do corpo físico para poder fazer a sua obra, para poder desenvolver todo o planejamento que ele acertou no plano espiritual antes de se encarnar. A alma, o terceiro elemento, é o princípio intermediário, o perispírito, substância semimaterial, que serve de primeiro envoltório ao espírito e liga a alma ao corpo, como um fruto, o germe, a semente, é o espírito. O perisperma, que é a carne, parte carnuda da fruta, do perispírito, e a casca é o corpo físico. Bom, esses são os 3 elementos que nós trazemos dentro do nosso corpo físico, né? O perispírito, ele é formado, nós sabemos, o espírito forma o perispírito com os fluidos do orbe aonde ele existe. Então, nós temos várias gradações de fluidos no nosso órgão. Naturalmente, espíritos mais atrasados como a gente conseguem fazer um perispírito com fluidos mais densos. E espíritos mais iluminados, eles constroem o seu perispírito com os fluidos mais avançados, mais purificados do nosso órgão. E o espírito, ele precisa sempre do perispírito para poder se manifestar. Pode o espírito ir evoluindo, chegar a um grau de pureza extrema, mas se ele não tiver o perispírito, ele não pode se manifestar. É claro que o perispírito dele vai ser cada vez mais
constituído de matérias purificadas. E o espírito é essa chama, ele não tem forma, é uma luz, e à medida, naturalmente, que se vai evoluindo, essa luz vai aumentando no nosso espírito. Essas são a ideia. Então nós temos o corpo físico, o perispírito e o espírito. Pode ir adiante. A pergunta 76 do Livro dos Espíritos, até que pergunta: que definição se pode dar dos espíritos? Então nós vamos começar a abordar agora o espírito, que é a coisa mais importante, o elemento mais importante que nós temos. A resposta é: pode dizer-se que os espíritos são os seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material. Existem dois princípios no universo: o princípio inteligente, de onde nós, espíritos, somos formados, e o princípio material, onde todas as coisas são feitas. O espírito, ele é a individualização do princípio inteligente. É como se Deus pegasse uma parte do princípio inteligente e criasse cada um de nós separadamente. Pode. A pergunta 79: pois que há dois elementos gerais no universo, o elemento inteligente e o elemento material, poder-se-á dizer que os espíritos são formados do elemento inteligente, como os corpos inertes são do elemento material? Os espíritos respondem: evidentemente, os espíritos são a individualização do princípio inteligente, como os corpos são a individualização do princípio material. A época e o modo por que essa formação se operou é que são desconhecidos. Quer dizer, aqui nesse salão tem espíritos que têm 5.000 anos de idade, 10.000 anos de idade, 20.000 anos de idade. Então, nossa existência é longa, é grande. Agora, nós sabemos que somos criados do princípio inteligente, mas só que nós não sabemos a forma como Deus nos cria, nem a hora em que nós fomos criados. Pode ter aqui uma criança, um bebê, que tem muito mais idade do que todos nós. A pergunta 82 dos Espíritos será certo dizer-se que os espíritos são imateriais? Quer dizer, eles não são feitos de matérias? Resposta: como se pode definir uma coisa quando faltam termos de comparação e com uma linguagem deficiente? Pode um cego de nascença definir a luz? Imaterial não é bem o termo. Incorpóreo seria mais exato, pois deves compreender que, sendo uma criação, o espírito há de ser alguma coisa. É a matéria quintessenciada, mas sem analogia para vós outros, e tão etérea que escapa inteiramente ao alcance dos vossos sentidos. Quer dizer, embora nós falamos que o espírito é um ser imaterial, ele tem uma constituição que para nós não é matéria. Matéria é como nós conhecemos o nosso órgão. Matéria como é regida pelas equações da ciência humana. Mas, segundo os espíritas, ele é alguma coisa. É um tipo de matéria que a gente desconhece, que a gente não tem condição de definir nem de perceber. Foge ao nosso alcance. Os espíritos tiveram princípio ou existem como Deus de toda a eternidade? Essa é a pergunta 78 do Livro dos Espíritos. Quer dizer,
Deus e espíritos sempre existiram conjuntamente, ou os espíritos vieram primeiro e Deus veio depois? Se os espíritos tivessem vindo primeiro, Deus não seria Deus. Quem seria Deus seria o princípio inteligente. Mas como nós sabemos que a causa primária de todas as coisas é Deus, então Deus criou os espíritos e fez com que eles se subordinassem à sua vontade. Mas tem sempre aquela dúvida: mas quando e como cada um de nós foi feito, repito-te, nenhum sabe. Aí é que está o mistério. E nós sabemos que Deus está criando continuamente as coisas, não só os espíritos, mas também outros planetas, outras estrelas, outros universos. Não para nunca. Pode ler. A pergunta 83 é o seguinte: os espíritos têm fim? Quer dizer, um dia o espírito acaba, uma vez criado, depois de inúmeras reencarnações, ele se dissolve, ele some, desaparece? Os espíritos respondem: há muitas coisas que não compreendeis, porque tens limitadas a inteligência. Isso, porém, não é razão para que as repilais. Dizemos que a existência dos espíritos não tem fim. É tudo o que podemos por agora dizer. Ou seja, uma vez que Deus tirou uma porção do princípio inteligente e nos constituiu a cada um de nós, esse espírito que Deus criou não tem fim. Para nós não tem fim. Vai viver eternamente. Vai ter tantas encarnações quanto necessária nesse orbe, até atingir o limite de evolução, o grau máximo de evolução na Terra. Quando ele atingir, ele não precisa mais voltar aqui. Ele passa para um planeta mais adiantado. E lá vai ter inúmeras encarnações até atingir o maior grau de elevação daquele planeta adiantado. E aí vai passando para outro indefinidamente, até um dia se transformar nesses espíritos avançados, estelares, né, como Jesus, que participou inclusive da criação da Terra. Então, o nosso crescimento um dia vai nos levar a isso. Por isso que Jesus falou que nós somos deuses, podemos fazer as coisas que Ele faz. Mas para isso, a gente vai ter que ter ainda muito progresso, e só atingimos o progresso através das encarnações. Pode ir. Pergunta 85 do Livro dos Espíritos: qual dos dois, o mundo espírita ou o mundo corpóreo, é o principal na ordem das coisas? O Espírito responde: o mundo espírita preexiste e sobrevive a tudo. Qual é o mais importante? É o corpo físico ou é o espírito? Então, nós sabemos que a coisa mais importante é o espírito e que a gente deve cuidar mais das coisas do espírito do que das coisas da carne, do corpo físico. Os espíritos têm forma determinada, limitada e constante? Para vós, não. Para nós, sim. O espírito é, se quiserdes, uma chama, um clarão ou uma centelha etérea. Ou seja, os espíritos têm forma. Um espírito fora do seu perispírito é um ponto de luz. Quanto mais avançado, maior a intensidade, a luminosidade dele. Para nós, se nós conseguíssemos ver um espírito, ele não tem forma, é uma chama, um clarão. Para os espíritos, eles têm forma, mas o conhecimento que os espíritos têm é muito maior do que o nosso.
e a gente não consegue identificar isso. A gente só consegue identificar a forma do espírito quando ele está usando o seu perispírito. Essa continuação da pergunta 88. Essa chama ou centelha tem cor? Os espíritos têm cor? Resposta: tem uma coloração que para vós vai do colorido escuro e opaco para uma cor brilhante, cola do rubi, conforme o espírito é mais ou menos puro. Ou seja, a maioria de nós, eu, por exemplo, talvez alguns de vocês não, somos espíritos. O nosso espírito tem uma cor escura. Isso é produto da nossa evolução, nosso estágio de evolução que a gente está. À medida que a gente for evoluindo, o nosso espírito vai ganhando luz, vai ganhando luminosidade e começa a ter um brilho como se fosse um diamante ou um rubi. Continuação da pergunta 88. São iguais os espíritos ou há entre eles qualquer hierarquia? Resposta: são de diferentes ordens, conforme o grau de perfeição que tenham alcançado. Então nós sabemos que existe vários graus que caracterizam os espíritos, que é tudo função do produto da sua evolução. E os espíritos menos adiantados, eles são subordinados aos espíritos mais elevados. Ou seja, um espírito mais elevado determina, dá ordem para os espíritos menos purificados. E nós vivemos no livro do Hermínio Guimarães Andrade, nós fazemos parte do mundo de 3 dimensões. Nós temos aqui altura, profundidade e largura. E a gente então vive num mundo de 3 dimensões. Os espíritos são seres que vivem no mundo, num plano de 4 dimensões. Então os espíritos pertencem a uma 4ª dimensão. Um ser de uma dimensão superior, no caso da 4ª dimensão, ele pode penetrar no nosso plano de 3 dimensões, em que as propriedades da matéria, as propriedades do nosso plano não interferem no plano, nas propriedades da configuração dele. Ou seja, um espírito, por exemplo, da 4ª dimensão, pode penetrar aqui nessa sala e nenhum de nós vai vê-lo. Por isso, por exemplo, que eles passam através da parede, eles passam em portas que estão fechadas. Nós sabemos, por exemplo, que os espíritos executam o fenômeno de transporte. Como é que é feito o fenômeno de transporte? O fenômeno de transporte é transportar um objeto material de um ponto para outro. Em Niterói, tinha um médico, um dos maiores que teve no Rio de Janeiro, em que ele fazia aparecer dentro de uma sala objetos trazidos de lugares distantes. Uma vez ele fez, por exemplo, aparecer uma pedra dentro de uma sala em que essa pedra era maior do que a entrada da porta e maior do que a janela. Então, como é que essa pedra surgiu ali? Depois, para tirar essa pedra de dentro da sala, tem que quebrar para poder limpar a sala. Os espíritos falam para nós que eles colocam um tecido espiritual envolvendo o material. E aí o material perde as propriedades da matéria como nós conhecemos, passa a pertencer ao plano deles.
e aí eles transportam de um lado para outro como quiser. Nós tivemos aqui na nossa casa, uma vez, um fenômeno de transporte feito pelo médium José Medrado, em que ele fez surgir na reunião um ramo, um bracelete de flores, de repente, que a gente que estava na reunião, as pessoas que estavam viram que ele não entrou com nada disso na mão. Então, um bocado de flor margarida, em que na raiz da flor a terra estava úmida e fresca, como se tivesse sido arrancada naquele instante. Então, isso é o poder que o Espírito tem. É essa importância que a gente tem que dar a esse elemento que nos constitui, que é o Espírito. Então, nós temos que valorizar mais o Espírito encarnado que temos dentro de nós, em detrimento do corpo físico. A gente arruma tempo para ir na academia, inclusive eu vou ter que ir à academia agora, 2, 3 vezes por semana. Às vezes passamos 1 hora, 2 horas dentro da academia. Mas a gente não arruma 1 hora por semana para nos dedicarmos às coisas do Espírito. Isso não quer dizer que a gente tenha que deixar de ir à academia. Tem pessoas que vão à academia, por exemplo, como eu, para poder ajudar a recuperação da saúde. Tem outros que vão para manter a saúde do corpo, que é necessário. Mas viver só para manter a aparência do corpo e deixar de fazer coisas que aumente o crescimento do espírito é que está errado. Então isso é que a gente tem que repensar. A gente sempre arruma tempo para ir nas peladas do fim de semana com os nossos amigos. Então todo sábado de manhã ou todo domingo de manhã a gente vai. Mas a gente não arruma tempo para vir numa instituição espírita, por exemplo, como a nossa, para desenvolver um trabalho na assistência social, ou na igreja católica, ou no templo evangélico. Enfim, a gente cuida mais, dá mais atenção ao corpo físico do que ao espírito, que é esse ser maravilhoso que Deus colocou dentro de nós. Pode passar. Bom, então, pelo que vimos, pela importância que o Espírito tem, é necessário principalmente cuidar das coisas do Espírito. Como cuidar das coisas do Espírito? Basta seguir a lei de amor que Jesus nos ensinou. Primeiro item, amar ao próximo como a ti mesmo. Segundo, não desejar aos outros o que não quereis que te façam. Terceiro, perdoai para que sejas perdoado. Jesus nos deixou exemplos enormes e outros grandiosos espíritos que nós ouvimos falar e até conhecemos também, como amar ao próximo como a ti mesmo. É difícil ainda para a gente não tem evolução desse tipo. Mas, por exemplo, Maria de Magdala, depois que o Cristo foi tirado da cruz, que foi definitivamente enterrado, e depois do ressuscitamento de Cristo, ela ainda esteve junto com Maria, consolando, e depois de um certo tempo, ela deixou Maria e foi para o Vale dos Leprosos. Era um local que ninguém queria entrar lá dentro, mas ela foi para ajudar a cuidar dos leprosos. Ela demonstrou, colocou em segundo plano a sua própria saúde para se doar para o próximo. A Madre Teresa de Calcutá, por exemplo, ela saía à rua
e procurando os doentes, aquela casta abandonada que dorme nas ruas, nas cidades da Índia, e abraçava eles com carinho. E nunca deixou de levar para o hospital dela improvisado um daqueles doentes necessitados. Então, amar ao próximo é isso, é tratar a ele com carinho, com amor, com igualdade. Não desejar aos outros que não quereis que te façam. Não desejar aos outros o que não quereis que te façam. Coloque sempre no lugar do outro e veja se aquilo que você está fazendo é o que você gostaria de receber também. Um exemplo bem simples é não explorar quem trabalha para você. Tem pessoas que não reconhecem o valor de quem trabalha, seja um operário, seja um secretário, seja uma empregada doméstica. É pagar um salário justo, reconhecer o valor daquela pessoa. Perdoai para que sejas perdoado. Jesus nos deixou também inúmeros exemplos de como exercitar o perdão. Na cruz, ele pediu ao Pai para perdoar aqueles algozes, porque eles não sabiam o que fazem. Quer dizer, se fosse eu, por exemplo, eu estava ali com ódio danado deles. Mas Jesus, grandioso como é, pediu ao Pai que os perdoasse. Esqueceu de si próprio, da sua dor, para pensar no outro. Outro ensinamento de Jesus é perdoar as nossas ofensas para que possamos perdoar a quem nos tiver ofendido. Isso está na oração Pai Nosso que ele nos ensinou. O outro respondeu aos apóstolos, que perguntou a ele quantas vezes se deveria perdoar uma pessoa, e Jesus responde: perdoai 70 vezes 7. 70 vezes 7 dá 490. Quer dizer, quem é que consegue perdoar 490 vezes uma pessoa? A gente, nós aqui que estamos nesse nível de relação, a gente perdoa uma vez, perdoa duas, a terceira já é mais difícil, mas tem gente que consegue perdoar. Mas perdoar 5, 10 vezes, a maioria não. Mas é isso que ele pede a gente. E perdoar aos seus inimigos enquanto estás a caminho, porque enquanto você está nessa jornada, você tem que procurar se reconciliar. Porque se você não perdoar aquela pessoa, você vai levar aquela mágoa para a vida futura. Certamente aquela pessoa voltará junto de você sob a forma de parente, de colega de trabalho, enfim. E para você, para te dar a oportunidade de exercitar o perdão em relação a ele, você se livrar daquilo. Quem perdoa sinceramente se liberta, nós sabemos disso, tira aquela mágoa do coração. E se o outro não aceitou o perdão, não quis o reconciliamento, o problema fica com ele. Para você que o perdoou sinceramente, você se livrou daquela mágoa, daquela dívida. E o outro que vai carregar um problema com ele. Sobre o perdão, os Espíritos nos ensinam como exercitar o perdão. É difícil. No primeiro momento, esquecer a pessoa e tirá-la do seu pensamento. Então, está doendo, mas tira aquela pessoa. O primeiro dia não dá, mas faz um esforço que no segundo, no terceiro dia você começa a esquecer a pessoa. Talvez você precise de uma semana, de um mês. Depois que passou essa fase, no segundo momento, começar a orar por ela. É difícil. A gente orar por aquele que nos ofendeu, que nos humilhou, que nos perseguiu. Mas esse é o exercício que tem que se fazer para poder eliminar o ódio do coração. E no terceiro momento é se aproximar da pessoa e falar que aquela atitude te magoou muito, mas que você já o perdoou. Quer dizer, não é perdoar, perdoei, mas está aqui.
guardado aqui, então não perdoa. Então é perdoar mesmo, é se livrar daquele tipo de sentimento. Essa é uma mensagem de Bezerra de Menezes, psicografada por Divaldo Franco. É um trecho da mensagem, em que ele fala, ele começa antes, mas eu peguei esse trecho. Tende a coragem, pois, de amar em qualquer circunstância, porque se amardes somente àqueles que vos amam, mais não fazeis o que retribuir. No entanto, mas não fazeis do que retribuir. No entanto, se fordes capazes de amar a quem vos alveja, com os petardos terríveis da ingratidão, da ofensa, da perseguição gratuita, vosso nome será escrito no livro do reino dos céus, e uma alegria inefável tomará conta de vossos corações, preenchendo o vazio existencial. Eu conheci uma pessoa que foi perseguida pelo chefe dele, que conseguiu botá-lo na rua. Ele perdeu o emprego, depois ele teve muita dificuldade de conseguir um novo emprego, e perdeu esse emprego também, por outros motivos, mas era uma pessoa boa, competente, mas, no entanto, ele era adepto da doutrina espírita. Ele começou a fazer esse exercício de primeiro orar para a pessoa, aliás, primeiro esquecer, depois começou a orar, e aí ele foi tirando o ódio que ele tinha por ele e realmente perdoou essa pessoa. Mas é um esforço que cada um de nós temos que fazer, porque amar os nossos parentes, as pessoas mais íntimas da nossa família, é fácil. A gente está retribuindo o amor que a gente recebe. Tem que amar realmente o outro. Pode ir. Ajudar aqueles que precisam, prestar caridade. Esse é mais um ensinamento que, se a gente conseguir cumprir, a gente está tratando do nosso espírito. Sem caridade, nós sabemos que não há salvação. As oportunidades de prestar a caridade nos chegam a cada dia, mas a maioria de nós não as aproveita, nem vê ou rejeita. Os nossos mentores espirituais estão sempre nos oferecendo a oportunidade de prestar caridade. Porque quando você presta caridade, o seu espírito começa a se iluminar. Tem gente que aproveita. No livro do Richard Simonetti, tem uma história de um homem que deixou o trabalho indo em direção ao seu lar. E no trajeto para pegar o carro no estacionamento, ele vê uma pessoa na calçada, que era uma tarde muito fria, tentando se cobrir com folha de jornal e tossindo muito. E aí então ele se apieda do homem, se aproxima dele e pergunta a ele: o que você está fazendo aqui? Você tem que ir para o hospital. Poxa, você está com essa tosse, você vai acabar morrendo aqui. Aí o homem explica: não, eu não sou morador de rua, eu vim do interior tentar uma consulta no hospital da cidade, mas cheguei atrasado e não consegui pegar senha. Aí mandaram que eu voltasse amanhã. E eu não tenho dinheiro para voltar para minha casa. Então eu vou dormir aqui. Não, você não pode dormir aqui. E aí pega o telefone, vai no orelhão próximo, liga para o hospital e pede a vinda de uma ambulância. Aí o hospital, como todo hospital público, olha, sinto muito, mas não tem, a ambulância está quebrada. Se liga para o corpo de bombeiro. Aí ele vai, liga para o corpo de bombeiro e escuta a mesma resposta. Aí o corpo de bombeiro liga para a polícia. Aí ele liga para a polícia. A polícia: sinto muito, mas nossas viaturas estão ocupadas na proteção da cidade, eu não tenho condição de aí pegar um doente e levar para o hospital. Arruma outro jeito. Aí ele pega, caramba, bate o telefone: caramba, eu quero ajudar, mas ninguém ajuda. Aí ele foi embora. No dia seguinte ele volta, aí tem um homem na cabeça preocupado, como é que ele se virou? Aí ele vê um amontoado de pessoas em volta de um corpo.
E aí o pobre coitado faleceu. Agora, ele teve a oportunidade de ajudar. Era simplesmente pegar o homem, botar dentro do carro dele e levar para o hospital. Mas ele não quis fazer isso, naturalmente, com nojo, com alguma discriminação, etc. Pode ir. Mas há aqueles que aproveitam e por isso armazenam riquezas no espírito. Pode ir. Há muitas pessoas, cada um de nós conhecemos, que aproveitam essas oportunidades. Eu, por exemplo, conheço uma senhora, moradora da Zona Sul, do Rio de Janeiro, alta funcionária do governo, que toda quarta-feira ela e mais duas amigas dela, também da Zona Sul, se reúnem, fazem uma sopa, um panelão de sopa, enche 60 garrafas de meio litro de água mineral, vazia, naturalmente, que elas coletaram durante a semana nos bares em volta, compram 60 pães franceses, botam no carro de uma delas e saem procurando os moradores de rua distribuindo aquela sopa. É uma forma simples de fazer a caridade, mas é a caridade, ela está fazendo isso. O Geraldo Guimarães falou aqui da importância desse tipo de trabalho, de levar alguma coisa, um carinho, uma voz, uma mensagem aos moradores de rua. A Casa Espírita dele tem um trabalho semelhante e quando eles chegaram embaixo de um viaduto, encontraram um desses moradores de rua, bem esquálido, e eles deram a sopa para ele, deram o pão, começaram a conversar com ele. Aí esse morador de rua falou para eles: olha, eu ia me suicidar essa noite, está vendo esses cacos de vidros aqui? Eu ia cortar meus pulsos, mas porque eu estou há 3 dias sem botar nada no estômago. Então, graças a vocês, eu vou sobreviver. E aí o Geraldo, com o coração que ele tem, convidou que ele fosse ao centro espírita dele, tomar banho, mudar roupa, fazer barba, cortar cabelo, etc. E essa pessoa acabou se equilibrando e saiu da rua. Eu tenho um amigo, o maior exemplo na minha vida de cristão, e ele não tem religião nenhuma, ele não segue nenhuma religião, mas é um grande cristão. Ele, quando se aposentou da Petrobras, onde nós trabalhávamos, o primeiro ano letivo, ele saiu, ele mora em Nova Iguaçu, ele saiu nas escolas municipais e estaduais procurando aonde tinha sala de aula que não tinha professor. E se ofereceu para a diretora da escola para dar aula. Aí a professora dizia: mas como você vai dar aula? Você não tem contrato com a escola? Não tem problema, eu dou aula de graça, não quero receber nada. Mas como que não? Tem que lançar as aulas. A senhora pega alguém, algum outro professor, para lançar que deu as aulas. Pois é, mas e o dinheiro? Como é que eu vou lhe pagar? Que o dinheiro vai vir dessas aulas. Tá bom, a senhora reverte com merenda da escola. E assim ele preenchia o tempo dele dando aula de matemática, de português, de geografia, de história, o que fosse preciso, até que o professor definitivo chegasse e ele se afastava. Ele, no sábado, ele recebia os alunos na casa dele, tinha uma churrasqueira, uma parte coberta do terreno, e dava reforço escolar o dia inteiro, de manhã até o final da tarde, estudando com cada aluno daquele. Se não bastasse isso, ele abriu um curso vestibular em Nova Iguaçu gratuito, só para alunos da escola municipal e escolas estaduais. Convenceu outros amigos professores e dão aula hoje num curso desse, que já tem vários anos esse curso lá, que já formou, inclusive, engenheiros, advogados, etc. Então, essa pessoa é um verdadeiro cristão, um verdadeiro exemplo para a gente. Por isso, quando eu levo um livro para ele e a gente conversa,
Eu sinto que ele é simpático pela doutrina espírita. Ele até ajuda, ele recolhe roupas e ajuda uma casa espírita lá em Timbá. A gente tem medo, né, de, puxa, prestar caridade e nos aproximar do mendigo. Eu tive, primeira vez aqui nessa casa, eu fui convidado pelo filho da Maria Portugal, o Augusto Portugal, a visitar o Curupaiti, o leprosário de Curupaiti, viu, Maria? Então, o Augusto me convidou, eu fiquei assim, eu vou entrar no leprosário, caralho, eu tinha iniciado aqui nessa casa, na doutrina espírita. Mas como o Augusto vai, ele diz que vai todo mês, vou eu lá. Ele ia visitar um amigo da família da cidade onde a Marli nasceu ou morou. Então, todo mês eles arrumavam uma bolsa e levavam algumas coisas para essa pessoa. Então, quem foi lá no leprosário conhece os pavilhões, tem um corredor no meio, quarto dos dois lados, cada quarto daquilo, cubículo, tem 2 camas, 2 doentes. Aí nós entramos, o Augusto na frente, e eu atrás, com medo danado, e entramos no cubículo. E o Augusto foi entrando e eu entrei atrás dele. Aí ele foi, o doente que ele conhecia, levantou, aí abraçou o doente e tal, aí eu cumprimentei o outro doente, cumprimentei aquele outro, e aí sentamos, o Augusto sentou na cama, eu sentei na cama também. Bom, conversamos ali 1 hora, mais ou menos, demos as coisas lá para os dois e tal. E na hora de sair, o outro doente virou para mim e perguntou assim, quando vocês chegaram aqui, eu vi que vocês eram espíritas, porque vocês foram entrando direto e sentaram aqui no nosso leito. Porque os membros de outras religiões chegam ali da porta, abrem a Bíblia, ou abrem o Evangelho, leem uma página, um salmo, nos bens e vão embora. Não tem coragem de entrar aqui. Mais tarde, eu fui vendo um livro do Chico, ele falando sobre uma visita a um bairro dos Alagados, bairro pobre lá na Bahia. O Chico estava visitando e é chamada a atenção dele para um barracão que saiu uma luz forte, mas diferente. E ele, curioso, se aproxima do barracão, chega na janela, olha para a esquerda e vê uma senhora idosa deitada numa cama, doente. E ele olha para o outro lado, tem uma senhora no fogão, fazendo comida, e em volta dessa senhora do fogão é que saía a tal luz. Aí o Chico perguntou a Emmanuel, poxa, o que significa aquilo? Eu estou vendo que a luz não sai do espírito dela, que ela não é tão evoluída assim. Aí o Emmanuel diz para ele, olha, aquela senhora que está deitada está idosa, e aquela que está no fogão é amiga dela. Deixa a família dela e vem aqui todo dia, dá banho na doente, trocar a roupa da doente, arruma a casa da doente, faz a comida da doente, deixa ali perto do doente e depois ela vai embora para cuidar da família dela. Então, não é justo que ela leve a contaminação da doença para seu seio familiar. Então, o que os espíritos fizeram? Botaram ela dentro de uma cápsula magnética, protegendo ela. Aí, daí para frente, eu perdi um medo de ir em qualquer lugar, podia abraçar qualquer cidadão. Mas, olha, a hora está indo. Cuidar do espírito. É muito importante isso. Cuidar do espírito. O espírito é a coisa principal que nós temos dentro de nós. A gente não pode esquecer disso. No Evangelho, capítulo 13, quem tiver a oportunidade de ler, o capítulo 13 fala sobre a caridade. É uma mensagem de Cáritas que chama a atenção de mulheres, mães que vivem pelas ruas, abandonadas, sem ter nada para comer, sem ter ninguém
Casapuro. Então, quem tiver tempo de ler capítulo 13, item 13 do Evangelho. Aí está só um trecho da mensagem. Então, ela, Espírito Cáritas, tenta consolar cada mãe daquela. Tem uma das mães, inclusive, que sente uma presença divina junto dela e estende a criança escólida para o alto, oferecendo a Deus que a ajudasse. Mais adiante, no item 14 desse mesmo capítulo, a Cáritas fala que não se preocupais, o inverno está chegando, mas existe corações que estão pensando em vós. Nesse instante, há um grupo de senhoras reunidas fazendo agasalhos para os seus filhos não passarem o frio do inverno. E aí continua a mensagem que eu aconselho a ler. Na nossa casa, a gente tem um grupo de senhoras que faz isso. São 10 senhoras que há mais de 2 anos elas se juntam aqui toda quarta-feira. Nem todas são espíritas, 7 são espíritas, 3 são simpatizantes do espiritismo, mas todas são cristãs. E elas vêm aqui, preparam as coisas, presentes, roupas, para as famílias que nós temos registrado na nossa casa na assistência social. Então, existem muitas oportunidades de cuidarmos do nosso espírito, usarmos os nossos talentos, como esse amigo que dá aula de graça, fazer a caridade, se enganchar num trabalho desse de visitar moradores de rua. Existe na nossa casa, nós não temos esse trabalho aqui, mas existe na nossa casa uma pessoa que frequenta um grupo desse, essa equipe que visita. Existe a evangelização na nossa casa infantil, onde a gente precisa de pessoas que estudam o espiritismo, que venham passar para as crianças os conceitos da doutrina espírita. Se for mais simples, existe a sopa. A sopa nossa é feita no sábado e ela é dada no domingo, que é a forma mais simples de fazer a caridade, é dar a sopa. E os Espíritos nos falam que o verdadeiro sentimento de felicidade você tem dentro de você quando você ajuda uma pessoa que precisa e ela sorri para você agradecida de que aquela ajuda foi muito bem-vinda. Esse é o verdadeiro sentimento de felicidade. Então, depende de nós, mas não nos esqueçamos que mais do que o corpo físico somos espíritos encarnados e que temos que cuidar do nosso progresso. Jesus não espera que cada um de nós nessa jornada saia daqui com a evolução máxima do homem. Ele só quer saber se a gente está se esforçando para poder obter esse progresso. Uma boa noite a todos e que todos fiquemos na paz de Jesus.